mais um Peladeiros. Começando mais um Peladeiros aqui pela Rede Mundial de Computadores, com a presença dos nossos convidados de sempre, Yuri Vassalo. Bom dia aos ouvintes do Peladeiros, tamo aí. O Gregory Reis também tá aí. Tamo aí mais um Peladeiros, né, Carlos? Urias Schultz. Bom dia a todo mundo aí. Bruno Nunes. Bom dia, galera. E também a nossa presença mais que especial, praticamente o nosso 12º jogador. Aí, gostei. Nelson Revelato também tá com a gente. Saudações. E vamos começar falando do jogo mais importante da rodada, quem sabe do campeonato, que foi Grêmio e Corinthians. Corinthians e Grêmio em São Paulo. Uma Muito final pode falar quase. do jogo. Foi um jogo muito equilibrado. As duas equipes fizeram o espetáculo que a gente queria. Não foi o primeiro tempo até foi meio ruim, não teve muitos lances de ataque e tal, mas foi um jogo muito pensado, muito tático. O Tite e o Roger, é incrível como os elencos podem ser até um pouco questionados, mas o Tite e o Roger conseguem fazer um trabalho muito bom à frente das suas equipes, né? Tem jockey, né? Os dois times sabem comandar. Tem jockey. Pra mim, são os dois melhores técnicos do Campeonato Brasileiro. Esse elenco do Grêmio aí sem o Roger ia estar... não sei onde estaria. E o Grêmio muito desfalcado, né? Não tinha o Maicon, que é um pilar do meio de campo, não tinha o Luan, que é o diferente do time, e mesmo assim o Grêmio conseguiu, eu acho que se impôs ao Corinthians dentro da arena mesmo. Foi bem, e ele mudou a estrutura, né? Apesar da gente estar sem o Luan, principal referência, a gente estava também com o Bobô, que é um centroavante que deu uma liga diferente ali. Então, foi muito bom o jogo. Pena o Grêmio estar jogando com o Bressan. Ali quando machucou o Jeromel me deu uma dor no coração ali. Mas entrou bem o guri, eu achei melhor que o Bressan. O Thierry foi bem. Quem salvou o Grêmio também foi o Thiago, né? Tão criticado pelo... Foi bem, naquele Não, lance foi bem, não mas... elogio o Thiago, não. Não, mas aquela defesa que ele fez, foi em cima dele. Ele nem viu onde que a bola bateu nele. Mas a bola, Ele quase saiu da bola ainda. Mas a bola do jogo foi a do Douglas, né? Também. No final. Foi. Ele fez toda a Quase um jogada. pênalti, quase. Foi. É pênalti e Douglas, acho que não combina muito bem, né? Mas o Douglas iniciou a jogada no passe de calcanhar ali pro Foi bonito. Galhardo. Jogou muita bola. Jogou muito o Douglas. A O troca Douglas de passos jogou do, muita do Grêmio é bonita, assim. Quem tá um pouco desaparecido do Grêmio, mas cumpre uma função tática importante no time é o Juliano, né? Tu não Corre vê ele muito. ser protagonista, mas ele corre. Ele faz aquele marca. corredor ali de direito muito bem ali. Ele ajuda muito o Galhardo naquele É. apoio ali. Tanto que o Galhardo tem sido um dos melhores também, né? Daí o Galhardo, do Grêmio, justamente por isso. Por ter esse auxílio do Juliano aí que não para de correr um minuto, dá sempre opção. E o Grêmio ontem jogou mais pelo lado direito mesmo, né? Quando o Guilherme Arana se machucou, ainda entrou um guri da base, que era zagueiro. Que era até. zagueiro, O Iago, que o Corinthians não tinha, o Wendel tá machucado. E foi um bom caminho pro Grêmio ali pela direita. A Avenida Edilson Também, também. né? O principal lance do jogo foi nas costas dele, uma baita bola do Douglas, que eu acho que o Pedro Rocha levou demais até chutar ali. Eu ouvi o final, a entrevista dos dois técnicos ontem à noite e o Tite falou um negócio muito bacana, que é a questão dos dois times serem parecidos, né, taticamente, mas poderem jogar bola sem ninguém ter dado pontapé e ninguém percebeu a presença do juiz, né, que foi mais impressionante. Nossa, O jogo do Corinthians, Pois é, até um que é o número mais impressionante. Um número que chega a espantar, 7 faltas pro Corinthians e 6 pro Grêmio durante o jogo inteiro. Muito pouco. Lembramos, Foi um Tem bom jogo, jogo. tem jogo que tem 13 faltas em 10 minutos. Tem jogo que tem 40 faltas no campeonato. Só pra Pois lembrar é. que tava chovendo muito e tava com muita neblina também. Aí a gente não viu muito juiz por causa disso também. Também. Tô Mas dizendo que o Corinthians comprou a neblina. atrapalhou o Douglas ali. Mas, Mas pode se pensar, não que comprou, mas com os problemas que deu com a arbitragem durante o campeonato inteiro, mais um jogo que o Corinthians não tomou nenhum amarelo. Eu não sei se E é por competência deles fazer a falta sem pegar sempre a bola ou algum É favorecimento. que um time também bem armado também, né? Também. O time do Tite é bem armado, troca muito bem os passes. Mas muita roubada de bola dos dois ontem também, né? Tanto do Grêmio quanto do Corinthians. o que a gente viu que evoluiu foi o Wallace, que no início do ano ele fazia muitas faltas, tomava vários cartões. Exatamente. Parece que o Roger ou alguém chegou e conversou com o Wallace. Que O Wallace, Roger, né? ele tem potencial olha, agora ele parou de fazer faltas e outro é o Edinho, né? O Edinho parece que é outro jogador, né? O passe, inclusive, pro Marcelo Oliveira é do Wallace, aquela enfiada de bola pra... O Edinho tentou umas 3 vezes, né? Mas é o Edinho. O Grêmio erra muito poucos passes também, né? Também. Muito bem ajeitadinho ali. Quem é mais rapaz é o Douglas, né? Que sem o Luan Que ele, tenta ele mais, acaba né? ele tenta mais Mas arriscar, ele às vezes. diferente do Mas time. aí é que tá, ele pode errar até mais passes porque ele não dá o passe comum, o passe de lado, ele dá o passe pra frente. Ele arrisca um pouco mais. Arrisca, exatamente. Então, a tendência é ele errar um pouquinho mais.
mas também quando ele acerta, ele acaba deixando o cara na cara E agora, do gol. com o Luan voltando, vocês acham que o Bobô vai pro banco ou o Pedro Rocha? Ou... Acho que o Pedro Rocha, acho. Eu acho, não sei, cara, porque o Pedro Acho que Rocha é ele tem um Bobô. papel importante que ele alonga muito a jogada na ponta esquerda. É uma jogada muito forte do Grêmio por ali e o Bobô Acho que o Bobô vai sentar E de talvez eu já acho tá que tentando fazer mais a função do Luan, o Bobô, inclusive. Bobô né? como Tem saído da Bobô área, e Luan titulares, eu acho que até mudaria um pouco a função do Luan. Isso eu acho que prejudicaria um pouco o Grêmio, né? O Luan é o cara que Então, joga solto, né? Tu falou de jogar pelo lado esquerdo, os 2 gols contra o Galo foi assim, né? Foi o contra-ataque pelo lado esquerdo. Mas o Luan é o nosso centro, né? Não É. tem como discutir. É inquestionável a produção, a produtividade do Luan durante o jogo e o que ele faz o Grêmio jogar. Porque ele dá muita opção, tanto pelo meio, pelos lados. E eu acho que não tem como deixar, nesse momento pelo menos, não tem como deixar o Bobô com o Luan. Eu acho que tem que ser o Pedro Rocha. O Luan que inclusive sentiu o tornozelo no jogo da seleção terça-feira, né? Sub-23. É dúvida pra domingo aí, mas acho que não tem como tirar ele do time e o Pedro Rocha também acho que tem que ser o titular. O Fernandinho já provou que quando é titular ele acaba pecando algumas coisas, decai muito o futebol dele, então... O Everton foi bem contra o Goiás no último jogo, então ele virou uma opção. Mas ele não tem o quesito da confiança ainda, né? Ele ainda tá entrando aos poucos, ainda é um guri que tem futuro, parece, né? Já tirou o Brian Rodrigues do banco, já é um grande feito que o Everton fez. Mas o Vitinho... A nota eu ia comentar a nota com do o Roger Vitinho. ontem seria 1000, né? Mas foi 9 porque ele perdeu 991 pontos botando o Vitinho. O Vitinho. Mas tem a volta do... Vitinho do bom Luan. só no outro time de Porto Alegre. Tem a volta do Luan, do Groi e do Michael, né? Não. O Maicon pode voltar, o Groi volta, o Eraso volta da seleção do Equador. Vai ser Eraso e Eraso e Thierry. Thierry Henry. Rafael Churran. A gente fala dos técnicos importantes, né? O Tite até comentou numa entrevista antes do jogo, se eu não me engano, que um dos que mais, quando ele é técnico do Roger no Grêmio, Foi um o dos que melhor mais aluno ouvia, dele, né? foi o melhor aluno foi o Roger. E a gente vê que o papel do Roger, pegando vários jogadores que não brilhavam em outros times, né? Outro quesito do Michael, Roger Marcelo Oliveira. Eraso, todo mundo Eraso. dispensado dos seus times. Isso é muito relativo, porque a gente tem mania de dizer que muitas vezes é time de refúgio. Mas, pô, se for pegar o Edilson, né? Tem alguns jogadores ali, o Edu Dracena. O Cruzeiro, bicampeão Né? brasileiro, também tinha um time que Ricardo Goulart cara, dispensado do exatamente. Inter, Borges ali já. Se comemorou os 20 anos da Libertadores do Grêmio agora. A maioria era meio tipo refúgio ali, né? Exatamente. Se montou um bom time. Então, isso é muito relativo. Questão de encaixe, questão de dar certo da liga. Né? Então, a gente vê, por exemplo, quando o Douglas veio pro Grêmio, era uma discussão muito grande, porque ex-atleta, jogador, né? Todos aqueles adjetivos que o Douglas leva ao longo da carreira, e ele tá jogando bola. E outra da marcação que o Grêmio faz pressão é o estilo que o Roger bota o Douglas pra marcar, né? Exatamente. Quando o Grêmio tá sem a bola, o Douglas é o mais adiantado e ele troca de posição com o Bobô. Isso aumenta a velocidade do Grêmio pra marcar a saída dos volantes do Corinthians ali também. É muito importante O isso. Globo Esporte botou eu tava vendo agora na internet, eles botaram algumas fotos da questão do jogo tático entre Grêmio e Corinthians de marcação. E ali tu consegue visualizar muito bem assim, a questão das duas linhas de 4 do Corinthians, a movimentação dos jogadores do Grêmio para quebrar isso, como que o Grêmio marcou, o Grêmio deixou o Renato Augusto meio que perdido em alguns momentos, por isso que ele não apareceu tanto, porque também tem jogado muito bem. Então a gente tem uma noção tática do que os dois técnicos fizeram ontem à noite, porque foi um jogão e um jogo de xadrez, né? Exatamente. Um jogão mesmo. Um jogo que não foi, como era esperado, foi Inter e Palmeiras. Que eu não gostaria muito de falar. Eu acho melhor deixar pro Florian e pro Gregory comentarem. Mas acho que Mas talvez... foi um jogo fraco. Foi. Foi um Não, jogo mas eu fraco. acho que era esperado pela oscilação que o Inter vem passando, né? Os dois times, na verdade, né? O Palmeiras até com aquele time... Quantos desfalques, Carlos? Acho que 10? Só no ataque foram 4 desfalques. Arouca, Robinho, Dudu E o Barrios e o Barrios. E o Barrios. E o Gabriel Jesus. Também. e o Lucas. E o principal deles, né? O Gabriel Jesus. O Dudu, acho que era o principal, que ele Mas estava não- comandando de... Mas Sim, de momento, o Gabriel Momento. Jesus. O Gabriel Jesus é bem melhor. E eu acho que o Inter fez a obrigação dele, que era vencer esse time meio esfacelado do Palmeiras, né? E agora esses dois times também vão ter 2 confrontos na Copa do Brasil. Aí o Palmeiras com a força máxima, né?
Não, o Dudu não joga o primeiro jogo, parece. Na Copa do Brasil joga. Joga? Eu acho que Joga joga. os dois, só não pode jogar. No Ele vai Brasileiro. ficar Não. 5 rodadas ainda fora do Brasileirão Brasileirão. só. Ficou essa e fica mais 4 ainda. É. Era 180 dias diminuíram pra 6 jogos, né? É um acordo que a... Um baita acordo, né? O Sheik chamou, o juiz de tudo que chamou, pegou um joguinho. Também. É. Mas Isso, aquilo lá mas- mas aquilo foi elogio. Mas é incrível como o Inter não sabe, tipo, fazer resultado quando tá com um a mais, né? E também matar o jogo. É. Faltou matar o jogo Faltou ontem, ali. porque depois, a partir da expulsão do Newton, teve uma emoção desnecessária ali. Mas sabe que eu, assistindo o jogo do Inter ontem, o que eu pude ver do jogo, assim, é que parecia que as duas equipes não tinham meio de campo. Era muito balão, era muita ligação direta, Paulão chutando do Paulão, lado, de um todos. lado, outro zagueiro do Palmeiras chutando do outro, era muita ligação direta. Não tinha o toque de... Depois tu vê outros jogos com meio de campo, mas o Inter, por exemplo, o D'Alessandro, eu não vi quando ele saiu, mas eu achei que o Alex entrou bem no time do Inter. É. Mas caiu, né? Não, caiu. muito de produção Caiu. no segundo tempo. Eu até comentei com os guris em off que o Palmeiras estava jogando no 4-3-3. Ele estava com 3 volantes, contando o Zé Roberto como volante, e 3 atacantes. Não tinha como chegar a bola na frente. Tinha um buraco Não no tinha- meio, né? Tinha um buraco que tinha que ser preenchido por alguém que não estava lá. Até porque o Zé Roberto também errou muito passe ontem. Teve muito erro de passe. Eu até não vi o scout, mas é um negócio que seria bem legal de ver, porque teve muito erro de passe. Era muito balão mas o mais importante do Inter foi a vitória. Né? Foi, não. O resultado acho que valeu mais do que a atuação. O Vitinho, que vinha se destacando, tava meio sumido É no que ele jogo jogou ontem. mais pelo lado, né? É, Eu acho que tava ele tem fora que da jogar mais posição com o dele. centroavante mais ali, Isso. mais... O Sacha também não fez uma das melhores partidas. Ou então eles poderiam, tipo, inverter ele, fazer uma movimentação maior que eles não fizeram, até pra atrapalhar um Sim. pouco a zaga do Palmeiras também. O Sacha é o que mais corre no É. Inter, né? Impressionante. Marca muito também, volta muito para marcar. E ele tá fora do próximo jogo agora contra o Curitiba, ele e o Newton, né? O Sacha deu uma forçada no terceiro cartão amarelo, né? Sim, Quando ele sentiu, ele já demorou pra Ele- sair, já pra ficar fora do jogo de Curitiba. Ele falou que o Argel falou pra ele forçar o cartão por função de desgaste. E aquela expulsão do Newton, eu vou te dizer uma coisa, hein? Que vontade o Newton entrou na jogada, hein? Ah, O Paulão também teve um lance O também. Newton mostrou quem é o Newton de verdade, não Quem? aquele goleador que Não. marcou nos últimos 2 jogos. é. Mas isso A entrada do Paulão também foi Foi. feia. Foi do Paulão. Mas Criminoso. o Newton, eu acho que apesar disso, ele vem cumprindo bem o papel dele. Ele vem crescendo bem. Até a gente achou que ia ter uma como é que eu posso dizer, uma caída depois da saída do Arangues e com o Newton de titular. Mas eu acho que Ele é tá, o melhor volante do Inter, com certeza. ele e o Dourado estão fazendo uma boa dupla de volantes. Mas eu achei ontem a dupla da zaga do Inter muito perdida, assim. O Paulão teve um lance, acho que foi um dos últimos, eu acho, que ele foi sair pra área e voltou, assim, tá muito perdido. O Hever fez uma Também, falta no final é. do jogo também, na frente da área. Perigosa. Eu acho que são dois zagueiros com características parecidas, né? São zagueiros altos e talvez lentos. Eu acho que o Hernando é titular, até indiscutível da zaga, o Hernando. E Eu acho que o Inter poderia apostar um pouquinho mais no Hever. Não é possível que o cara desaprendeu a jogar, né? um baita zagueiro no ele vem Atlético, tendo muita né? contusão, né? Também, né? Não, tudo bem, mas eu acho que tem que ter uma sequência, assim. Tem que dar uma sequência pra ele, porque... convenhamos, né? O Hever é muito melhor que o Paulão. Foi o argumento que o Argel usou pra tirar o Hernando, né? Ele disse que foi por opção técnica mesmo que ele tirou o Hernando e colocou o Hever no time, né? Parece que o Hever tá um pouco desentrosado com o E time. ainda tem o Moledo Por que causa das tá... lesões também. ainda tem o Moledo aí que não estreou ainda, né? Mas vai O demorar. Moledo machucou ainda É. no treino. De Vai novo. demorar, Será que o Hever não foi melhor já? Ele já é bem Ele já era velho, né? reserva no Atlético Mineiro, tanto que foi vendido. Não, tudo bem, mas muito por causa das lesões, né? Ele se machuca com muita frequência, então... Né? Aí ele foi perdendo... Esse é o grande problema do Hever, mas Sim. que ele tem bola pra jogar. Tem, isso eu concordo também. Pra mim, ele e o Leonardo Silva faziam uma baita dupla de zaga, né? É. Eles foram campeões da Libertadores e tudo, mas daí o Hever sofreu com as lesões, como o Nelson falou, e acabou perdendo espaço pro Gemerson, É. né? Que é um Baita zagueiro. A melhor zaga que eu já vi do Inter esse ano foi Rua e Hever. São dois bons zagueiros, mas já tem uma certa idade, né? Eu acho Daí que tu talvez... quer matar o Dourado na corrida, né? E o Newton agora. O Newton. Mas eu gostei do Arthur, acho que jogou bem, Fa- não prometeu, fez não o- fez gol pra contra, mim ele não fez foi o simples, expulso, é. O Jefferson que tava jogando machucado faz algum tempo já, né? Daí agora... E fica fora até o final da até o final temporada.
Um número que chamou a atenção aqui foi o número de faltas cometidas no jogo. No último que a gente falou do Grêmio e Corinthians, Deu teve 13 faltas. Só o Inter fez 20 faltas no jogo. Foi um jogo muito faltoso. O Palmeiras fez 22. Mais uma Mas ficou na média do Brasileirão. Né? Foi um jogo feio, Mas né? no começo do jogo, quem tá fazendo mais faltas era o Palmeiras até os 15, 20 ali. O Inter não tinha feito, acho que O nenhuma Leandro falta Almeida quase. até que acabou sendo uma expulso. proposta, né? Carlos, Vir pra matar o jogo. Aí depois, eu acho que teve a expulsão também. O Inter começou a ser muito faltoso e cansou depois no final. Sim. Carlos, tu quer xingar o Leandro Almeida ou tu acha normal já? Não, eu até acho que ele pode melhorar. Eu acredito no pessoal. Eu Tu acha que ele pode melhorar? Eu acredito no Leandro Almeida, eu Empolgou? acredito no Brian, eu acredito em vários jogadores. Empolgou. Por que acredita no Vasco. Por que ele não citou o Reinaldo, né? Eu ia falar do Reinaldo. Ainda vai voltar. acredita- Leandrão prova Acredita isso. no Vasco, então. Só Milagroso. lembrando, o Palmeiras e o Inter vão se enfrentar mais 2 vezes no ano pela Copa do Brasil. Eu espero que os jogos sejam muito melhores, porque a mata-mata vale vaga. Vão ser. uma Vão possível ser porque semifinal. provavelmente vão ser outros times, né? E o Palmeiras Principalmente não o tem Palmeiras, né? O Inter até ontem tava... Qual eram os desfalques do Inter? Eu acho que tava com o time completo. Tava com o time completo, eu acho. Era o que tinha de melhor. Só o Alisson, né? O Alisson e o Jefferson, né? Que vem É. sendo titular. O Jefferson que você tem ainda melhor. Mas o... o Palmeiras, teoricamente, tem muito a melhorar em relação ao time de ontem, né? O Inter... Acho que o Inter também tem Eu também. não sei. Um fator que pode prejudicar o Palmeiras é que não tem Allianz Parque, né? Vai ser no Pacaembu o Vai jogo. no Pacaembu, e o Palmeiras é freguês do Inter. 33 jogos, contando esse último de ontem. O Palmeiras ganhou 3 no Beira-Rio. A última vitória no Beira-Rio foi em 98, Não 97. lembro quanto que foi, não era nem nascido, eu acho. E no título do Inter, o único título do Inter na Copa do Brasil, eliminou o Palmeiras, né? Exatamente. Vou lembrar todos os programas disso. Né? Obrigado. Vamos mudar de assunto, vamos falar do jogo que também é importante, que eu não sei se o Yuri quer comentar, que foi Santos e São Paulo, 3-0 pro Santos. Dá pra O comentar São um Paulo já pouco. gosta de placar com 3, né? Fez 3 no final de semana, 3 agora. Fez 2 no Inter. Errou, foi 2. 2. Ei, tá perdendo o placar, hein, velho? Perdeu e É que o Inter tomou tanta goleada de já tô. O É. Inter tomou 3 do Atlético, Tá 3 do acostumado. Sport, 5 do três Grêmio. Aí. Tigres, teve Tigres, tomou 3 também. Teve Tigres É. também. Mas e o jogo, Yuri? Eu assisti o jogo e eu posso dizer assim, que os 3 gols que a gente tomou foi de falha individual, assim, falha boba. Eu acho que o primeiro tempo foi bem movimentado, assim, que, tipo, as duas equipes, assim, tentando buscar chances, e o Santos aproveitou de 2 falhas, assim, individuais para fazer 2-0. E eu acho que, assim, ali já no segundo tempo, o São Paulo podia já buscar uma reação, pelo menos, para fazer um 2-1 ou um 2-2. E o Osório fez 2 mudanças que eu, tipo, não consegui entender, assim. Ele poderia ter colocado o Centurion logo de cara. Tirou o Wilder, né? Ele tirou o Wilder e o Hudson para colocar o Wesley e o Michel Bastos. E aí é praticamente puxar o Santos para o contra-ataque, para cima. E o Santos dominou o tá segundo numa boa tempo. fase, né? E eu acho que vale citar que nem a derrota do São Paulo, e sim a ascensão do Santos no campeonato, que o Santos vem fazendo bons jogos, jogando bem. Não é só boa fase, né? Eles estão jogando bola. bem. Eles jogaram bem ontem. E o Santos Quem- tem algumas peças de reposição importantes, né? Saiu Sim. o Lucas Lima e saiu Sim. o Giovânio, entrou o Marquinhos Gabriel, que é um bom meio campo. O Rafael Longini, que foi artilheiro do Paulistão, também fez gol ontem, é Sim. bom jogador. Bom jogador e eu gostei muito também daquele do lateral, Vitor Ferraz. Também. Eu acho um bom jogador ele. E eu também queria citar de novo para variar uma bobeirinha da arbitragem ontem que eu achei tipo desnecessário assim. Que o Wesley escorregou assim de uma forma tão boba e caiu em cima do jogador do Santos. E ele bateu a mão da bola, mas tipo não tinha como, ele escorregou e o juiz deu cartão amarelo para ele. Eu fiquei tipo, como assim, né? É normal. É normal, né? O jogo do Palmeiras, voltando um pouquinho, Palmeiras e Inter, teve um lance do Alione que ele viu que não ia chegar, botou a Era mão pra na bola. expulsão. Era pra ter sido Era pra tomar o expulso. segundo amarelo, era pra ser expulso. Mas, o Mas juiz eu fez acho que ele vista não grossa. deu porque ele não tinha dado não expulsou o Paulão Pode ser. na Talvez. entrada. Foi alguns minutos antes. Né? Então tem coisas assim que a gente nunca vai entender, né? A Não questão tem de como. arbitragem Também é teve brabo. muita expulsão esse jogo do Inter ontem, né? Já tinha 2 expulsões, se ele expulsa o Paulão e expulsa o Alione, 4 expulsões. Mas aí segue o jogo, né? É a regra. É a regra, né? Não, Aí não pode tipo, deixar da expulsão. aí só comentando, ontem com vários desfalques para variar, o São Paulo errou muito passe. Eu vi que o Alexandre Pato estava se movimentando bastante, às vezes ele voltava para defesa para tentar puxar um contra-ataque, mas ele errava muito passe. Ele, o Hudson ali, o Thiago Mendes também estavam errando muito passe. Daí eu não consegui entender um lance lá para variar do Reinaldo.
A falha que o Reinaldo gerou no segundo gol, assim, tipo, foi uma falha. Eu foi vi o gol, estupidamente foi uma falha. boba. Foi bizonho, né? Vocês chegaram a ver, né? Sim, Eu acho que Foi horrível. eu acho que o São Paulo vender ele em tocar por um Fusca já tá ótimo pra mim. Já tá ótimo, tipo, O São Paulo finalizou certo 2 vezes no jogo inteiro. Uma duas pergunta. vezes e uma bola na Se trave do tivesse Michel acertado Basso. essas 2 finalizações certas, ia perdendo O mesmo. Luiz Fabiano joga domingo na Arena? Não sei, tem que ver ainda porque ele E o tava Rogério? machucado, né? O Rogério talvez jogue, mas eu acho que o Rogério vai voltar contra o Vasco. E eu também queria... É fácil, né? Eu não vou zoar muito, Vasco, né? O Vasco começou a recuperação. Ah, Não, Vasco empolgou não dá pra ontem. zoar muito, né? Perder pro Ceará em casa já é uma alerta pra gente não Ah, brincar sim, com essas coisas. E também vale destacar de novo o Ricardo Oliveira, né? Que o que ele correu ontem, o que ele jogou ontem. Quem olha- erra mais pênalti, o Ricardo Oliveira ou o Douglas? O Anderson. Eu apostaria no Palermo. O Brian. Opa. Palermo. O Ricardo Oliveira, a gente já tem falado em alguns programas aqui, até levantei a questão que o Cansamos Ricardo até. Oliveira ele é o centroavante da seleção, na minha opinião. Mesmo Também com acho. 25 Eu acho que é o anos, Luiz não Adriano. tem centroavante melhor que o Ricardo Eu acho que o acho que é o Ricardo Luiz Adriano. Oliveira, o que ele correu ontem, cara, ele ali junto com o Lianco, deixou o Lianco pra trás no terceiro gol, entendeu? Mas ali é um jovem de 18 anos também, não dá muito pra questionar. Ele quem? Lianco, zagueiro de São Paulo, Ok. de 18 anos, da base. E muita gente na rede social criticou o Edson Silva. Eu não vi falha do Edson Silva, milagrosamente não vi. Mas do Reinaldo sempre tem, e o Reinaldo falhou de novo, né? Vamos passar por cima dos jogos de ontem à noite também. O Vasco venceu a Ponte Preta fora de casa. Aleluia. Aleluia. Será que tá Leandrão- chovendo? Provavelmente deve É. Milagre. dar um temporal. O Leandrão trouxe o respeito de volta aí. Eurico, ó, o Eurico, ó. O Brasil de Pelotas O Brasil revelando de- craques pro mundo. Exatamente. Eu falei aqui que o Brasil de Pelotas, agora o Leandrão foi pro Vasco, o Vasco ganhou. O Alex Amado saiu do Brasil e foi pro Ceará. O Ceará começou a se recuperar, vai sair da zona do rebaixamento da Série E D. capaz de Né. não conseguir subir. Só pra falar que o Vasco empatou com o Lucas Prato na vice-artilharia do Brasileirão com 10 gols. O Atlético Mineiro, rival em busca do título também, venceu o Avaí em casa por 2-0, um gol de letra do Luan. Um golaço. E anularam 2 gols do Atlético Mineiro, um deles legítimo É até. quem? Um gol do Prato e o outro eu não vou lembrar. Vão ferrar meu cartão. É. Tentaram assaltar o Galo, mas o Galo segue firme na briga Galo pelo forte, título. vingador. É. O Figueirense empatou em casa com o Atlético Paranaense por 1-1, gol do Walter. Gol do Atlético Walter, Paranaense. é. O Walter O também, gol do Clayton se tivesse do em forma, Figueirense de pra mim pênalti. seria o atacante da seleção. Nossa, mas imagina o tanto de X-tudo que ele tá ganhando pra fazer esse tanto de Em gol forma agora, ele né? não joga, né? Vai estar em abstinência de X. Daí... Não tem como. Não tem como. E o Curitiba empatou também em casa com o Fluminense. É incrível Fluminense como- que vai caindo depois Vai. que o mas Fred o saiu Ronaldinho do... tá sendo preparado pra jogar algum jogo. Acho é, que é mas contra o Grêmio. tem Acho hein? que é contra o Grêmio pela Eu Copa acho do que o Brasil, hein? Ronaldinho veio mais pro marketing. Eu não vejo mais É. ele jogando em alto nível, não É, tem mas eu como. acho que eles fizeram um bom negócio. O Ronaldinho veio e agora eles vão jogar aquela Copa da Adidas em Miami. Ah, é. E Orlando. tirando que as baladas do Rio de Janeiro estão lucrando com ele, né? E uma coisa que a gente Ah, pode é. falar, Boa, né? o que a gente pode falar do Curitiba é o crescimento do Curitiba depois da chegada do Henrique Almeida, né? Nossa, o Henrique, Henrique Almeida. O melhor jogador Pouco do Mundial desacreditado. Sub-20 de 2011. O Ele Henrique Almeida já deve ter uns 6 gols, acho, pelo Curitiba. Fez 2 na última partida. E o fez um técnico agora. dessa seleção aí, quem que era? Ney Franco. Exatamente. ele só Engraçado joga com que- o Ney Franco. Engraçado que quando ele voltou pro São Paulo, ele pediu aumento salarial e contratual. E aí ele caiu muito de produção. Eu me lembro que um jogo bom que ele fez pro São Paulo foi quando o Botafogo, no Maracanã, se não me engano, ou não sei, lembro se foi no Engenhão, que o Rivaldo fez gol ainda. O Rivaldo jogava pro São Paulo. Depois ele caiu de produção, ele foi fazer uma tour pelos times do Nordeste, acho que Bahia, Vitória e Sport que É ele um foi, né? jogador que acho que até tinha potencial pra Europa. Botafogo também, né? Ele jogou no Botafogo. Jogou no Botafogo ele também, passou verdade. por todos os times e não se firmou em nenhum praticamente. Agora eu acho que ele tá se voltando a tentar um bom futebol, né? E o Gladiador jogou. Voltou. Voltou Ontem. depois de... O gladiador entrou em campo. Entrou. Entrou. Entrou de Isso- armadura isso- ou foi pra... Isso explica a chuva, né, que vai cair. Eu acho que é por isso que o Fluminense empatou. Eu também. Gol do Marcos Júnior, O inclusive. Fluminense, outro depois guri da saída do Fred, que se machucou e não voltou ainda, bom. O Fred caiu, também tá sendo tava brigando pelo G4, ainda tá, mas é um dos últimos. O Fred eu também acho tá que- sendo preparado pra jogar É que os- algum jogo. É que os jogadores do Fluminense estranham muito aquela falta daquele cone no meio da área, né? Não vem mais. O O problema Fred, do Fluminense é o Anderson Moreira. o Fred ontem até Não, foi ele- relacionado, tava no banco.
E ele, no momento do jogo, ele tava dando instruções na beira do campo e o Anderson Moreira tava Ouçam no o Fred, normal não dele, ouçam né? o Anderson. É. Exatamente. Então o Fred é mais treinador até do Fluminense do que o próprio Anderson. Fred e o Rogério Ceni do Fluminense, né? É. A gente tem os jogos de hoje, à noite, Flamengo e Cruzeiro, Goiás e Sport e Joinville e Chapecoense. A Chape poupando pra Sul-Americana, não? De novo? Não está poupando. Eu acho que eles estão fazendo um rodízio. Porque Ih, chegou. 2 rodadas atrás Só eles de fizeram. agora pra lá. O Sport também que deu uma decaída, né? 11º agora. Eu olhei Sport Santos no final de semana, domingo, 6h30 da noite, foi uma das piores escolhas que eu Não fiz. tinha nada. E pra ó, a fazer, gente não tinha tinha, comentado, cara. e a gente Age tinha, of Shield não deveria ter olhado. Que ia E ser a um bom gente- jogo, né? e a gente tinha comentado que ia ser um bom jogo, É. foi um péssimo jogo. E esse, né? e esse jogo Foi do muito bem de Flamengo campo. com o Cruzeiro hoje, se o Flamengo vencer, ele pode entrar no G4, né? Ah, Flamengo no G4, meu Deus. Deixaram Pois é, chegar o Mengão. A luta pra chegar no G4 tá boa. espetacular no Brasileirão. Tirando o Corinthians, Atlético Mineiro e Grêmio, que já estão praticamente na Libertadores. Calma. Do São Calma, Não, estão sim, estão sim. Vacina. Estão sim. Do São Paulo, que é o quarto com 38, até o Sport, que é o 11º com 33. A É diferença o mais de 5 equilibrado pontos. dos últimos, eu acho que de todos os pontos corridos, eu acho que é o campeonato mais equilibrado, né? E o Inter? Tá É, tem disputando a três- Premier League? Teve em 2009 também, foi bem equilibrado também. Na última rodada, 3 times Não, mas eu digo, 2009 foi em legal, questão última assim, rodada. Ah, 2009, de meio de tabela pra A chegar na... sim. E Também. a gente tem Libertadores, 3 né? times praticamente brigando por título, acho que uns 6 times brigando por essa última vaga do G4 e vários times também brigando contra o rebaixamento, né? Exatamente. Vamos pass- E a Ponte Preta em queda livre, fazendo um esforço pra cair. Acho a que vai cair ponte antes que o quer Vasco. cair e afundar no lago, né? É. Vamos passar rapidinho pelos jogos da seleção brasileira que jogou agora nesse fim de semana. Jogou? Jogou. Jogou. Pior que jogou bem. Estados Unidos, Mostrou- mas jogou. Mostrou a qualidade que faltou na Copa e nos últimos amistosos, que tinha Neymar dependência, Eu Copa vi, América também. eu vi alguns comentários, o Brasil é o rei dos amistosos, né? Tem amistoso, vai bem, Vai. competição... Eu vi no vai Twitter, eu não me lembro qual é a porcentagem certa, mas a Alemanha, nos últimos anos, a Alemanha tem 50 e poucos % de aproveitamento em jogos amistosos e 90 e poucos de aproveitamento em jogos oficiais. O Brasil serve amistoso pra segurar técnico. Eles marcam amistoso contra o Gabão pra ganhar e o técnico diz, Mas ó, era- meu time ganhou. A Era com o seleção Mano do Menezes, Gabão era é assim, né? importante no Tinha cenário feito mundial. um amistoso com a fala China, do É, jogou com o esse. Mano era amistoso só com seleção fraca, né? Agora até nessa era Dunga, a gente pode dizer que teve amistosos com seleções um pouco melhores, né? Costa Rica Colômbia, foi bem. Argentina. Meio enfraquecido. Costa Costa Rica foi bem na Copa, é. né? Mas tá fraca já, os Estados Unidos também desmantelaram. Os Estados Unidos eu achei que ia vir bem, porque ganhou 3 seguidas, ganhou da Alemanha, Da Holanda, do Peru. Isso. 2x1 do Peru. Isso. Mas foi importante pra gente ver que o Brasil conseguiu fazer gol sem o Neymar em campo, né? Foi do Hulk, né? Mas foi sem o Neymar em campo. Mas é que não é a CBF que marca, eu acho, né? É uma empresa que a CBF vendeu os direitos amistosos que marca. CBF Escolhe o CBF eu local não também. comento mais Vendeu sobre a até CBF 2020, nesse né? A CBF vende tudo. Eu acho que a gente pode destacar nesse amistoso que pra mim o nome do jogo com certeza foi o Lucas. Entrou Ele muito entrou bem. e ele fez 10 minutos, ele deu 2 assistências, 2 gols. Eu achei Talvez o William a- e Douglas Costa O Douglas muito Costa bem no também, é. primeiro tempo. Não, o William é muito rápido. William foi- Ele pega e William parte foi pra bem cima, também. assim. Talvez a volta do Lucas aí, né, pra seleção, ele que depois de um tempo sem ser convocado, agora teve essa chance e E ele aí entrou bem aproveitou nos bem. 2 jogos e acho que vai voltar a ser convocado com frequência. Apesar de várias opções ali, né, na frente. O Lucas Tem o tá- William, tem Oscar, tem Lucas, tem Douglas Costa. Eu acho que essa geração não é tão ruim como dizem. O Lucas É, tá tentando é uma muito vaga no negativismo, PSG, né? né? Também. Tá tentando uma vaga de titular no PSG, tá Mas é- mostrando o futebol e tá... É muito negativismo, né? É muito fácil dizer que a gente não tem jogadores, mas a gente tem jogadores nos principais clubes do mundo. Sim. É tão difícil fazer um time desses jogar Acho que falta um pouco é técnico, eu acho também. totalmente. técnico e Exatamente. falta... Totalmente. E, Eu acho que entrosamento. o Tite com essa seleção seria bem diferente o papo. E eu acho que Eu também concordo. Eu acho também que é muito estranho, porque você vê que é um amistoso, daí é 2 dias de treinamento, jogadores que mal estão em se uma semana eles se conhecendo, reúnem. se e reúnem, tomam treinam. cerveja, daí eles treinam, jogam. É, sempre tem cerveja, jogador de futebol, né? O pagode no ônibus. Sempre. Daí eles, tipo, é 2 dias de treinamento e é um amistoso. Tipo, não tem Mas- como ajeitar um time em 2 dias. Mas quando é a competição, eles têm um período de treinamento. A gente não consegue ver muita evolução nos treinos do Dunga, mais ou menos. Pra mim, o Dunga e o Argel se equivalem. É muito motivacional
fase final do Filipão agora também é muito motivacional e pouco trabalho. Eu vejo o Tite... Pouca intensidade. Exatamente. A gente tem que ter um pouco mais de trabalho tático. E isso a gente não vê. E eu acho que é fundamental também pro sucesso da seleção daqui pra frente uma boa temporada de todos esses jogadores na Europa, né? O Douglas Costa já começou muito bem no Bayern. O Lucas agora no PSG com companhia do Di Maria, do Ibra, deve fazer uma boa temporada. O Luiz Adriano tá O Coutinho bem, e o que não Firmino. foi chamado. É, o Luiz Adriano Tá no fazendo Milan. O Coutinho e o Firmino no Liverpool, até pode ter um entrosamento desses dois. O Firmino até não foi tão bem nesses amistosos, mas vem sendo convocado frequentemente. Eu acho que essas eliminatórias vão ser bem parelhas, assim. Acho que vai... O Brasil acho que vai ter que suar a camiseta Vai. um pouco pra classificar, não vai ser tão fácil. Só um destaque sobre as eliminatórias da Eurocopa, que a gente tá falando de seleção. A Islândia classificou, já tá garantida na Euro 2016, pela primeira vez, acho, depois de muito Sim, tempo. E tá primeira com uma vez. geração que vai vir forte pra 2018. Tem a Costa Holanda? Rica de 2018. Tem. E a Holanda pode não classificar, né? A Holanda que Tá fazendo força. tá em quarto lugar no grupo dela, né? Sendo que os dois primeiros já estão classificados, que são a Islândia e a República Tcheca. E a Holanda tá brigando com a Turquia pela vaga na repescagem. E a Turquia ganhou de 3-0 da Holanda. Faltam 2 rodadas e a Holanda tem que ganhar os 2 jogos pra ir pra repescagem. Holanda bom é só o Ivo. Com isso, finalizamos o Peladeiros de mais dessa quinta-feira, agradecendo a presença do Yuri Vassalo, Agradecer aí o programa, agradecer a presença do Nelson também. do Gregory Reis, Também, né, Carlos? Mais um Peladeiros aí, dando show. o Lurian Schultz, Valeu, Carlos, valeu, Nelson, valeu, pessoal aí. Bruno Loreto também. Valeu, galera. Só um destaque final que o Corinthians, enfim, vai jogar às 11 da manhã do domingo. Só Mas que o daí Bruno vai ser não contra esquece o do Vai ser Corinthians, contra o Joinville, na Arena Corinthians. Vai estar uns 13 graus, ótimo pra jogar bola. Barbada. Agradecer também a Nelson. Eu que agradeço. Sempre que chamar, tô à disposição. Nelson Rebelato, nosso camisa 10. Brincadeira, tá, Bruno? Tu é o nosso camisa. Agradecer ao Matheus Schubert na técnica, coordenação do curso. A gente não pode falar do jogo entre Ibis e Pojuca, no Campeonato Pernambucano, segunda divisão, mas a gente fala no próximo programa. Semana que vem a gente volta com mais Peladeiros. Até mais. Tchau. Falou. Peladeiros fica por aqui.